Fórum Mídias de hoje, 2 de abril de 2025. Ontem, dia 1º de abril, dia da mentira, tem esta grande mentira aqui que eu botei como capa do assunto, né? Que foi o golpe militar de 1964, que se divulgou como sendo o dia 31 de março, foi a primeira mentira que eles pregaram, quando, na verdade, o golpe se consolidou no dia 1º de abril, e o projeto deles era evitar que o Brasil se transformasse numa ditadura. E foi exatamente o que eles fizeram do Brasil, uma ditadura. Então, vamos aqui, eu ontem estava buscando qual era a grande mentira do dia, e aí eu me deparei com isso aqui, ó. Um anúncio que dizia assim, ó: está na hora de enfrentar o desconforto, fugir da polarização e deixar para trás as manchetes fáceis e fakes que não levam a lugar nenhum. Não se contente com o fácil. Pare, pense, reflita, questione, esteja sempre um passo à frente. Eu falei, poxa vida, isso aqui é tudo que o Fórum Mídias defende todo dia. Pense com a própria cabeça, né? Reflita, pense, questione o que lhe é apresentado. Mas aí, veja bem o que é isso aqui, olha só. Folha de São Paulo, é a propaganda da Folha, olha. Está na hora de enfrentar o desconforto. Esteja sempre um passo à frente. Assine a Folha. Folha, não dá para não assinar. Oferta exclusiva de aniversário. 6 meses por R$ 1,90 ao mês. Olha só, com uma redação daquele tamanho, não é? R$ 1,90 por mês. É sinal de que eles não estão... Não é com isso que eles se sustentam, não é? Mas será que a pessoa assinando a Folha, ela vai realmente conseguir tudo isso, estar um passo à frente? Mas qual Folha? A Folha que disse que no Brasil não existia uma ditadura, mas sim uma ditabranda? É essa Folha? A Folha que emprestava os furgões para tortura durante a ditadura? A Folha da ficha falsa da Dilma? Será esta Folha que a pessoa vai assinar e vai ficar informada? Será esta Folha aqui, ó, uma matéria aqui lá da Fórum, eleitor de São Paulo em matérias da Folha sobre eleições, lembre-se disto. Desde o ano passado, foram quase 3 milhões despejados pela prefeitura de Ricardo Nunes na Folha, por meio de um contrato com a agência de publicidade Propeg. Como resultado, só nos últimos 2 meses, 61 artigos elogiosos à prefeitura foram publicados na Folha, inclusive com tweets patrocinados. Era propaganda da prefeitura do Ricardo Nunes, fingindo ser jornalismo. É essa Folha que a pessoa tem que acreditar nela, tem que... Ou essa Folha aqui, ó, que colocou um editorial na capa, na primeira página, no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal agora, a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Mais um ataque ao governo Lula, né? E a Folha se submeteu a ser rebatida pelos leitores. Lá, quando elas publicaram essa chamada na Rede X, os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. É importante acrescentar a informação de que o Grupo Folha teve benefícios fiscais de 39,3 milhões em 2024. O grupo se empenhou fortemente para que continuasse a receber essas isenções de impostos, que acabam tendo de ser compensadas pelos demais contribuintes.
É essa a Folha. A Folha que lança um projeto de secagem com patrocínio da indústria da mentira. O projeto da Folha revela uma contradição fundamental no Checamos. A Folha lançou, né, oficialmente o projeto Checamos, com o objetivo de checar a veracidade das notícias e combater as fake news, a desinformação. O problema é que o projeto tem o patrocínio da indústria da mentira, representada pela Philip Morris Brasil, produtora de tabaco, que mente logo no primeiro parágrafo de sua apresentação ao visitante de seu site. Bem-vindo a Philip Morris Brasil. Somos a segunda maior empresa de tabaco do país e temos orgulho de oferecer produtos de qualidade para adultos fumantes há 50 anos. Qual a qualidade de um produto que é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo? 7 milhões por uso direto do tabaco e mais de 1,2 milhão de mortes por fumo passivo. São números da Organização Pan-Americana da Saúde. O tabaco mata até metade de seus usuários. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Quase 80% dos 1,1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. Esta é a Folha, que por uma oferta exclusiva de aniversário você vai pagar apenas R$ 1,90 por mês. Mas isso acontece por quê? Porque eles não vivem do dinheiro dos assinantes. Não é isso. A Folha, a gente já denunciou aqui várias vezes, hoje em dia é uma empresa de lobby do mercado financeiro. É isso que ela é. Aqui, ela faz parte de um grupo que, junto com o mercado financeiro, combatem o governo. Todas as manchetes do governo têm uma adversativa, ou tem aqui, como no caso aqui que nós selecionamos, apesar da crise, todos, não apenas a Folha, todos eles, cinemas do país têm maior crescimento em 4 anos, apesar da crise. A arrecadação de impostos cresceu apesar da crise. Apesar da crise, tudo aqui é apesar da crise. O país vive numa crise, embora o país cresça, embora os empregos se multipliquem, embora as pessoas estejam saindo da fome, mas nós vivemos numa crise, porque eles alimentam esta crise o tempo inteiro. É aqui, a indústria brasileira cresce o dobro da mundial, mas Trump e juros preocupam. É aquilo. Ela é uma mulher linda, mas o mais não importa, pode ser qualquer outra coisa, até reticências, você deduz. Né? Ele é uma pessoa muito simpática, mas, e esse mais, muitas vezes é exatamente o veneno, é exatamente onde eles trabalham com esse veneno. E aqui, em geral, o mais deles é o mercado. O mercado está sempre criticando. O desemprego caiu ao menor índice, mas o mercado alerta que a inflação aumenta. Mas o mercado, no entanto, o mercado errou 95% de suas previsões entre 2021 e 2024. Qualquer pessoa, a quem você usaria como conselheiro que tivesse um erro de 95% das suas previsões? Você iria perguntar para o médico que ele erra 95% dos diagnósticos dele? Você vai perguntar pelo seu problema de saúde para esse médico? E, no entanto, o mercado é que é a baliza dele. Qualquer medida, o Trump anunciou não sei o quê, a Bolsa reagiu, o mercado reagiu à Bolsa, o dólar subiu, a América... E aí, pronto, a partir daí eles criam uma história inteira. E é exatamente por isso que nós temos isso aqui, a pesquisa que foi agora, anunciada ontem. A desaprovação do governo Lula está em 53%. Quer dizer,
Está uma desgraça o país. O país está um horror, uma coisa horrível. Só 44,9%, 45% é que aprova o governo. Isso é prova do ataque sistemático, da guerra midiática incessante contra o governo Lula. A guerra é incessante. Veja bem, se é possível um governo ter esse índice de desaprovação, quando aqui o balanço do governo Lula em 2024, que a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, lançou no final do ano passado, ou seja, 3 meses atrás. Crescimento do PIB de 3,5%, acima de 3,2% do ano passado, lembrando que a média entre 2015 e 2022 foi de 0,4% ao ano. O desemprego caiu para 6,1%, a menor taxa da história. A taxa de pobreza caiu para a mínima histórica. A renda média do trabalho cresceu 3,9%. A renda real das famílias deve fechar o ano com crescimento de 7%. O Brasil se tornou o segundo maior receptor de investimentos estrangeiros diretos do mundo. A taxa de investimento como proporção do PIB subiu para 18%. O investimento em infraestrutura no país subiu de 180 bilhões em 2022, último ano do governo Bolsonaro, para 260 bilhões. BNDES, FINEP, Embrap, CEF, BB, Base e BNB disponibilizaram 507 bilhões de crédito para investimentos. Crescimento da indústria de 3,6% em 2024, o maior em 10 anos. Este é o governo em crise. O crescimento do emprego foi de 75% na indústria. E destes, 55% são jovens empregados. Com a nova Indústria Brasil, NIB, novo PAC e PTE, o setor privado já anunciou investimentos de 2,3 trilhões. É coisa, como disse o presidente Lula, foi semeado. Agora vai vir a época da colheita, as coisas estão sendo feitas. O setor automotivo bateu recorde nas vendas, crescimento de 15% em 2024. As linhas branca e marrom registraram o maior crescimento de produção e venda nos últimos 10 anos. Máquinas e equipamentos estão puxando o crescimento industrial com crescimento de 8,3% em 2024. O varejo chega ao fim do ano com alta de 12,2% nas vendas. Depois de mais de 40 anos, foi aprovada e regulamentada a reforma tributária, que estava para ser feita há mais de 40 anos. Inflação abaixo das expectativas do mercado. Todo mundo sabe que no final do ano a inflação só ficou 0,4% acima, porque houve aquela forte especulação com o dólar. Uma forte especulação com o dólar que fez o dólar chegar a 7 no final do ano, por causa da crise. A situação econômica do país não mudou em nada do que estava em todos, e o dólar hoje está lá, bem abaixo disso. Déficit primário estimado de 55,4 bilhões. Teríamos superávit se não houvesse gasto de 60 bi com desoneração da Folha e Perse, criados pelo Congresso. Lembrando que Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 800 bilhões, sem jamais cumprir o teto de gastos. Agora é isso. As manchetes todos os dias são: Moraes e Dino voltam por 14 anos de prisão, a mulher que pichou perdeu o mané. Flávio critica, o Flávio Bolsonaro. Moraes mostra sadismo ao condenar a mulher que pichou estátua com batom, diz Bolsonaro. Bolsonaro critica a pena de mulher presa. Ele vive, o jornal virou porta-voz do Bolsonaro. Está abraçado com Bolsonaro, dia e noite. Nós, outro dia, mostramos aqui o presidente Lula, enquanto esteve preso 580 dias, recebendo visitas do mundo inteiro, não tinha uma linha sequer nos grandes veículos. Nem Folha,
nem o Globo, nem o Estadão, ninguém falava no nome, porque a ideia era apagar o Lula. Já com o Bolsonaro é o oposto. Todos os dias o Bolsonaro opina sobre tudo, sobre pena, sobre economia, sobre prisão, sobre os juízes que o julgam. E é o dia inteiro. Mas eles fazem isso por quê? Porque é necessário. Eles querem que a pessoa que seja bolsonarista ou que tenha essa ideia anti-PT, associem tudo que eles fazem a isso, porque o que eles querem é exatamente isso aqui, ó. Não a ditadura da realidade. Eles vivem num mundo à parte. A realidade, eles não aceitam a realidade. Eles vivem naquele mundo, eles oram para pneu, eles vivem no mundo de que daqui a 72 horas o Bolsonaro vai voltar. Então é isso. A grande mentira é de que essa mídia é democrática. A grande mentira é de que essa mídia busca a verdade. Pelo contrário, ela busca mascarar a verdade. Eu sempre falo isso. Pior do que o sequestro que o sequestrador faz, que pega a pessoa e retira a pessoa da realidade dela, da casa dela, do trabalho dela, e leva para um local isolado e de lá fazem exigências, é o sequestro que a mídia faz da realidade da pessoa. A pessoa continua vivendo no mesmo Brasil que a gente, mas só que a realidade dele foi sequestrada. Então, ele vive num outro Brasil. Ele vive num outro Brasil, que é o Brasil Bolsonaro, que é o Brasil onde o Bolsonaro é um pai de família, um cristão, orador, um homem que pensa no povo, um camarada que pensa no trabalhador, um homem trabalhador, um presidente da República que fez. É isso. É um mundo paralelo, um mundo sequestrado. É isso que são. Por isso, a grande mentira estava lá quando a Folha disse que se você quiser se manter informado, tem que assinar a Folha pela bagatela de R$ 1,90 por mês. É isto, foi isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. Falou tudo, e isso me lembrou, Melo, um pouco. Até lembro até hoje, uma aula magna que eu tive na faculdade de jornalismo com o Fernando Moraes, né, o escritor, jornalista e tudo mais. Ele falou um negócio que me marcou muito na época, que a gente tem que acabar com essa ilusão, com esse negócio de que o jornalismo ele é imparcial ou isento. Sempre vai tomar um lado. O grande problema é a falta de sinceridade de alguns veículos, como a Folha de São Paulo, né, de se vender como isento ou imparcial, mas está do lado, sim, da elite, dos banqueiros e hoje do bolsonarismo, e fingir que não está. Né? Não é problema, não é defeito de qualquer jornalista ou jornalismo ou empresa jornalística tomar lado, né? Mas o que é defeito é manipular o leitor, né, distorcer a realidade e se fingir de isento, falar nós somos o jornalismo profissional, né? Muito bom, Melo. Eu lembro que como mudaram as redações, né? As redações mudaram muito. Quando eu comecei no jornalismo, as redações eram muito mais humanistas, né? Hoje elas são tomadas, boa parte, pela classe média. E se você expressar opinião, eu me lembro, por exemplo, eu sempre trabalhei na mídia comercial. Então eles diziam, olha, o Azenha, ele é um cara polêmico. Não tem nada de polêmico, é só que expressava opiniões que não eram as opiniões do patrão. Então era polêmico, né? E quantos de nós, Antônio Melo, Rovai, Nassif sofreu uma campanha bárbara da Veja. Reinaldo Azevedo, principalmente. Azevedo, Paulo Henrique Amorim, Rodrigo Viana. Eu lembro aquele Patife, é um Patife, né? Puxa, agora me fugiu o nome do Patife. Da Veja, que escreveu uma coluna. Quando a Veja era a Veja, o cara me dedicou uma coluna para fazer uma falsa acusação. Diogo Mainardi. O cara me dedicou uma coluna na Veja, gente, quando a Veja era o tópico, para fazer a falsa acusação.
que eu teria um contrato milionário. Nunca tive contrato com governo nenhum. Fake news, fake news. Saiu na capa do Globo uma fake news contra o coitadinho dono de um site Viu o Mundo. Fake news mentirosa. Eu trabalhava por uma produtora de vídeo que ganhou uma concorrência, não tinha nada, não sou gerente, não ganhei contrato nenhum, eu era um assalariado. Então, as opiniões que o Melo expressa, se você expressar na grande mídia, se você expressar, você é metralhado, inclusive por alguns colegas, nem sempre, né? Porque muitas redações, colegas me procuravam na surdina. Estou adorando essa postagem. Continua, né? Continua, porque você é a nossa voz. Mas os patrões, eles caçam essas pessoas aí que o Antônio Melo, se ele estivesse dizendo isso dentro de uma redação, ele estava caçado. Amanhã tinha editorial no Globo, na Folha, nossa Senhora, não sobrevivia 3 dias no emprego, porque seria caçado como foi, né? Aquele ministro do governo, Franklin Martins, ele foi derrubado da Globo do jornal da Globo, por suas opiniões fora da redação. Sim. Caça às bruxas, né? Uhum. Exatamente. Eles querem manter eles querem manter esse espírito de que eles fazem uma cobertura isenta, né? Que eles são críticos todo o governo, eles são críticos e na verdade não são, né? Não é isso. Não é possível que o presidente Lula tenha uma avaliação negativa, o governo do presidente Lula, desse nível, com a situação em que ele encontrou o país e a situação em que o país está. O Brasil tem problema? É óbvio que tem problema. O Brasil, há 500 anos, ele é explorado, espoliado, roubado, sequestrado, saqueado. E aí? O Lula, nem 50 anos, o Lula transforma isso aqui num país justo para todo mundo. Não existe. Não existe. Agora, dizer que isso daqui, como já teve pesquisa mostrando que as pessoas achavam que o Brasil estava melhor no governo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso é prova de que as pessoas ficarem botando o Bolsonaro todo dia, dando opinião sobre as coisas. O que está sinalizando para as pessoas? Bolsonaro, as pessoas foram ouvir o Bolsonaro, é importante, isso é importante. Ele é importante, ele ainda está. Olha lá, fizeram a pesquisa e botaram o nome dele. Quem é que disse que ele não pode concorrer? Olha aí, ele está aí, isso é mentira, é fake news, que ele não pode. Ele mesmo diz que ele vai, então ele vai. E as pessoas vão alimentando isso, e vão mantendo isso. E vão se frustrar mais adiante quando ele for em cana. Aí vão se frustrar, porque prendeu, é um ditador, o Alexandre de Moraes. Elas nem sabem que não é o Alexandre de Moraes que está fazendo alguma coisa com o Bolsonaro. A Polícia Federal investigou e é o Procurador-Geral da República, o Gonê, que denunciou e transformou o Bolsonaro réu. Não é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não fez nada com o Bolsonaro. Nada. Nada. Quem está fazendo é a Polícia Federal. E quem está fazendo é o Procurador-Geral da República, que viu nas investigações da Polícia Federal motivos bastante para transformá-lo em réu e para os juízes julgarem se ele é culpado ou não dos crimes que lhe são atribuídos. É isso, simples. Mas as pessoas falam, não, é o ditador Moraes, canalha. E o que o Moraes tem a ver com isso? E ele é um dos ministros. Ele pode perder por 4-1 lá, se ele votar a favor da pena e os outros 4 acharem que o Bolsonaro é inocente. Não existe isso. Mas isso aqui é passado e deixam o Bolsonaro falar, que é o jornalismo declaratório. O Bolsonaro fala o que quer, sem contestado. É a mesma época do cercadinho. Ele chega ali e fala isso, e ninguém fala, mas você é inelegível. Mas que não foi o Alexandre de Moraes que mandou te prender, não. Quem mandou te prender foi a Polícia Federal, que viu indício no que você estava ali. Entendeu? Não contestam nada. E sai aquela matéria, o Bolsonaro.
Virou porta-voz do bolsonarismo, né, Melo? Só alimenta a própria narrativa bolsonarista. O tempo inteiro. É para manter polarizado, para manter a força da extrema-direita. Porque senão só dava Lula. Só dava o governo. E as críticas pontuais. O preço disso está caro, o preço daquilo está caro. São críticas normais que você vai ter. Isso aqui está errado, aquilo ali está errado, aquilo ali está certo. Agora, a pessoa dizer que o governo Bolsonaro foi melhor do que o governo do Lula... É demais. Né? Não tem como, nem em lugar nenhum, nem para o mercado financeiro, nem para o mercado financeiro. Então, só as expectativas do mercado financeiro, que, na verdade, o que eles querem, todos nós sabemos, é a privatização completa, né? Venda da Petrobras. Eles querem privatizar a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Né? É isso. Enquanto eles não conseguirem isso, qualquer governo que estiver mantendo, vai apanhar, porque eles são agência de lobby do mercado financeiro. Porque senão ninguém vai usar como fonte uma pessoa que 95% do que ela diz está errado. Então, quem é que usa como fonte? Olha, você vai lá, pega a informação, está chovendo, a pessoa fala, tá, aí você olha, está sol. É isso. Basta olhar pela janela e você vê que está tudo errado. Olha, ele errou de novo, então vamos lá. É que nessas agências de classificação de risco, aquele filme Inside Job mostrou que isso é uma farsa, é uma mentirada. É como eles mesmos disseram na hora do julgamento lá diante do juiz lá nos Estados Unidos. O senhor deu classificação AAA, que é a máxima, né, para as empresas tal. Ele falou, bom, era a nossa opinião, a pessoa segue se quiser. A grande responsabilidade deles é essa, é a nossa opinião. Nós demos algumas eram E é isso. É baseado nisso, nesse pastel de vento, que são as opiniões emitidas por gente com interesses, porque quando você dá o triplo A para uma empresa, significa que é uma empresa super saudável e firme e forte, e as pessoas vão botar dinheiro ali. Aquilo tem interesse em ter aquela avaliação. E a pessoa diz, aquilo é a minha opinião, então é isso. Pois é. Antônio Melo volta amanhã, então, com mais um Fórum Mídia. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Até amanhã, pessoal. Tchau, até mais.